Bem, então, reforçando que agora, para entrar no Zoom, eu tenho que admitir um por um dos participantes por uma questão de proteção, de exigência deles no sistema, tá? Então, às vezes eu estou dando uma aula e aí eu vejo que a aluna está querendo entrar e eu acabo esquecendo porque eu estou fazendo outra coisa. Então, de antemão, já adianto esse detalhe do Zoom, tá bom? Outro detalhe, eu estou terminando de corrigir o fórum número 2, que eu passei para vocês, que é dos operadores jurídicos, e eu vou começar, se Deus quiser, até amanhã, corrigir o fórum número 3. E nos fóruns, vai ser no final dele que eu vou fazer as considerações gerais de cada um ou de alguns detalhes que eu ver durante as peças que vocês construíram. Hoje eu vou estar postando um outro fórum. Então, como eu vou estar gravando mais 2 aulas logo a seguir, eu já vou me adiantando para o próximo fórum. Vocês vão falar, eu acho que eu já falei na última aula, é sobre o filme que é Proibido Fumar. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, confirmar o nome do filme. Obrigado por Fumar. Então, eu peço a vocês que dá uma olhada nesse filme, tá? Obrigado por Fumar. Esse final de semana, faça sua resenha. Essa é uma das atividades do fórum. E depois nós vamos aplicar a linguagem jurídica nesse filme, tá bom? Questão das nossas aulas. As nossas aulas, então, elas estão funcionando no mesmo sistema de 15 em 15 dias por conta da chamada que está lá no liceu. Só que eu estou tendo problemas muito graves, principalmente nessa época de chuva e de vento, que está ventando demais, a internet está caindo. Então, o que eu vou fazer? A aula de hoje, eu vou ter essa entrada e eu vou gravar, porque eu acho melhor do que eu cair a minha internet no meio da aula, tá? Eu tive um problema com uma turma que a gente teve que esperar quase 40 minutos para eu poder retornar à aula. Então, foi muito complicado. Aí eu vou fazer assim, nós vamos ter essa aula hoje e mais 2 videoaulas, que assim que eu terminar a aula de vocês, eu vou gravar e posto essas 2 videoaulas até amanhã, tá? E aí complementa a nossa aula de hoje. Essas 2 videoaulas vão ser revisão, vão se tratar de revisão de português, ok? Pretendo postar sobre regência e crase, ou regência e concordância, não sei. Bem, hoje, o que a gente vai falar? Primeiro momento, eu quero corrigir com vocês, já que a nossa videoaula vai ser uma revisão de regência verbal, quem quiser, para quem possa interessar, né? Nós vamos fazer a parte da apostila, que eu pedi para vocês responderem das folhas 4 e 5, tá? Vou estar corrigindo com vocês aí agora e a gente vai relembrar algumas questões de português e hoje nós vamos estar falando da contestação também, logo a seguir. Bom, a primeira questão aí é sobre os vícios de linguagem. O primeiro vício de linguagem que a gente trata... Oi, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Bom, o primeiro vício de linguagem que a apostila trabalha aí com vocês é sobre o barbarismo. Barbarismo é quando tem erros de morfologia. Um dos casos de erros de morfologia está quanto ao gênero, né? Eu já vou fazer uma revisão com vocês aqui rápida, essa questão do gênero, e aí a gente vai olhar algumas palavras no direito que sempre tem uma confusãozinha quanto ao gênero dessas palavras. Eu falei sobre isso na última aula, sobre o barbarismo e sobre o solecismo ou não? Alguém se lembra se eu falei disso? Acho que não, né? Tá. Então, vamos lá. Bom, então, resumidamente, não precisa anotar isso que eu vou falar, que eu vou fazer uma aula revisando isso aqui que eu vou falar, tá? Para quem entrou agora, repetindo, como eu estou tendo problema de quedas de internet direto por causa da região que eu moro, seja por conta do vento, da chuva, nós vamos ter 3 aulas hoje, mas a primeira vai ser síncrona, que é dessa forma,
e as 2 outras vão ser 2 videoaulas de revisão de português, tá? Então, eu pretendo, então, no dia de hoje, vocês vão ter 3 aulas, uma complementando a outra. Logo depois que a gente terminar, eu vou gravar as 2 videoaulas e postar até amanhã para vocês, tá? Porque eu vou perder a videoaula, mandar para o YouTube, dependendo do tamanho, ele não cabe, aí eu tenho que baixar a videoaula e a internet tem que estar boa para poder baixar essa videoaula e eu poder postar para vocês. Mas até amanhã eu posto. Uma das decisões que a gente vai fazer hoje é sobre regência verbal. Então, já me adianto. A outra revisão que nós vamos fazer é frase ou é concordância verbal. Creio que vou fazer de frase, acho melhor, tá? Isso aqui que eu vou falar agora, eu vou possivelmente fazer também uma revisão. Eu quero fazer com vocês até o semestre, ao final do semestre, uma revisão de português, na parte de gramática. Eu acho muito, porque eu vejo que tem alunos que ainda não sabem, por exemplo, uma colocação pronominal. São coisas que eles aprenderam lá no ensino médio. Quando a gente fala de oração coordenada e subordinada, tem aluno que não sabe diferenciar. E como eu falei na minha primeira videoaula, para eu interpretar um texto, que é o que a gente mais faz no direito, e ter uma leitura dinâmica, porque, imagina, eu tenho processos que são 2 autos, é muito processo. Eu vou ler um por um dos detalhes. Eu tenho que ter uma capacidade de raciocínio e uma leitura dinâmica. E o que me ajuda, Priscila, muito, foi o português. Então, para vocês, eu creio que é essencial também vocês conhecerem algumas regrinhas, ou revisar, né? Porque, na verdade, vocês já deveriam saber. Revisar algumas regras de português. Por isso que eu vou fazer vídeos para complementar a nossa aula. Bom, falando lá de barbarismo, isso aqui que eu vou dizer, então, eu vou gravar depois, então não precisa anotar. Se você conseguir anotar ao mesmo tempo, ótimo. Quando eu falo de gênero em língua portuguesa, eu estou falando de gênero masculino e de gênero feminino. Algumas palavras vão ter os 2 gêneros, né? Algumas delas você só vai trocar o O pelo A. Por exemplo, menino, menina. Outras palavras, o gênero vai ser totalmente diferente. Por exemplo, o feminino de javali é gironda, não é javaloa, seria gironda. E assim a gente tem algumas palavras que passam até 2 femininos. Por exemplo, embaixador tem a embaixatriz e a embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. A embaixadora é quem trabalha na embaixada. Então, conforme o feminino, ele também vai dar sentidos diferentes. Veja aí, é importante conhecer a língua portuguesa, o que eu acabei de dizer, porque isso reflete na interpretação. Então, num contexto que se usa a palavra embaixatriz, seria a esposa do embaixador. Se fosse embaixadora, é quem trabalha na embaixada. Trabalhador, a mesma coisa. Feminino de trabalhador, tanto pode ser trabalhadora ou trabalhadeira. A trabalhadeira é quem trabalha muito. Seria uma pessoa que trabalha muito. Engraçado que só tem um feminino, né? Não tem um masculino trabalhador. Então, o homem não trabalha muito, não. É só a mulher. Bem, enfim, piadas à parte. Só que tem alguns gêneros que não vai ter o feminino e o masculino. Vai ter uma palavra só. O primeiro caso que a gente tem é o comum de 2 gêneros. O comum de 2 gêneros, você vai identificar um masculino e feminino pelo artigo. O estudante, a estudante. Então, é uma palavra só que designa o masculino e o feminino, que, no caso, é precedido aí do artigo. A maior polêmica que teve foi a questão de presidente. Não sei se vocês lembram. Presidente, até a Dilma Rousseff, era uma palavra comum de 2 gêneros. Era o presidente, a presidente. Nunca houve na língua portuguesa presidenta. Mas desde então que ela determinou que houvesse, então a língua portuguesa brasileira mudou. Então você tem agora presidente, presidenta. Uma palavra específica do nosso vocabulário é o uso capião.
né? Vocês estão aí no 7º período, vocês devem estar estudando isso agora, salvo engano, ou foi semestre passado, direito das coisas. Usucapião é palavra feminina, então é a usucapião. Portanto, quem fala o usucapião comete aí um barbarismo, que é um erro nessa área aí da morfologia. Quando eu falo de morfologia, eu estou estudando as 10 classes morfológicas. Quais são? Eu estou falando das 10 classes morfológicas, que eu também pretendo revisar uma por uma, se Deus quiser. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, preposição e etc. Não sei se vocês se lembram disso. Então, quando eu falo de barbarismo, seria o erro em algumas dessas classes morfológicas. Então, estamos falando aí do gênero, né? Então, está associado ao substantivo. Outro gênero que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o cônjuge. O que eu ouço de pessoas falando cônjuge, não é cônjuge, começa por aí, é cônjuge. E não existe a cônjuge. Já vi petição escrita a cônjuge. É o cônjuge. Então, é uma palavra sobrecomum. O que é a palavra sobrecomum? É aquela que nem o artigo define o gênero. Então, voltando, comum de 2 gêneros, o artigo vai definir o menino, a menina. Sobrecomum, nem o artigo define. Quer ver um? Criança. Você não fala o criança está doente. Você diz a criança está doente. Tanto para menino como para menina. Então, o que vai determinar o gênero no substantivo sobrecomum vai ser a palavra seguinte, por exemplo, a criança está doente, eu não sei quem é. O menino ficou gripado. Aí eu vou identificar quem é essa criança, que seria o menino. Se fosse menina, viria logo a seguir. A menina ficou gripada. No caso do cônjuge, quando eu quero me referir ao gênero masculino, eu vou usar cônjuge varão. Quando for gênero feminino, cônjuge virago. Existe cônjuge varoa? Existe. Mas a linguagem jurídica, ela usa, mais especificamente, virago como feminino. A varoa está associada ao esposo, né? E quando você está numa lide, que na verdade eles estão discutindo, como eles querem romper esse vínculo, a ideia é que não continua com essa vontade desse vínculo conjugal. Por isso que a gente usa a expressão virago. Então, depois dá uma olhada lá no dicionário. Então, resumidamente, cônjuge é mais ou menos o que eu disse de trabalhador. Eu tenho trabalhadora e trabalhadeira. Então, o virago, o varão, tem tanto virago como varoa. Mas numa lide, nós preferimos usar virago. Haja vista que o casal, quando vai para uma lide, tem a intenção de dissolver esse vínculo conjugal, a expressão mais correta para essa situação seria virago. Tá? Fica errado, professora, colocar varoa? Não. Eu estou falando que é uma questão de adequação. Vou dar outro exemplo aqui. Vocês já ouviram muita expressão protocolar, né? Vou protocolar uma ação. Protocolar tem a ver com protocolo, a ritualística desse processo dentro dos autos. Então, quando você vai registrar uma ação, a palavra jurídica que se adequa melhor é protocolizar. E protocolizar é com Z. Então, o ato de registrar aquela petição seria protocolizar e não protocolar. O protocolar é o protocolo depois que você protocolizou. Depois que você protocolizou, qual vai ser o protocolo? A escrivania vai fazer a sua certificação, vai avaliar se ali pode seguir o feito, aí vai para o juiz, aí o juiz vai dar despacho, se for o caso, aí depois do despacho ele vem, etc. Isso aí é o protocolo, tá? Mas o ato de registrar a petição é preferível usar protocolizar. Bom,
E aí nós temos vários detalhes aqui de problemas de barbarismo. O exemplo que eu estou dando aqui para vocês, por enquanto, é do gênero. Alguns deles a gente já trabalhou em sala. Por exemplo, quanto ao uso dos pronomes, não sei se vocês se lembram. Este, esta, isto, essa, isso, essa. Então, o uso dos pronomes é um problema de barbarismo. Tem gente que acha que faz usar este livro que está, como que é? Esse livro que está comigo é o de português. Esta frase está incorreta. Porque o livro está comigo. Essa pessoa não é esse livro, é este livro. Para ser esse livro que está com você é de português. Aí seria esse. Se eu falar de uma terceira pessoa, aquele livro que está com Paulo é de português. Então, os pronomes este, essa, aquele e afim, eles têm regra, não é enfeite bonito, não. Mesma coisa, nós fizemos uma revisãozinha dos pronomes relativos, que é cujo, né? Cujo, por exemplo, tem gente que acha que é enfeite, né? Cujo é obrigatório quando indica posse. Então, são todos casos de barbarismo e que eu pretendo estar revisando por etapas. Voltamos lá para os solecismos de erros de sintaxe. A sintaxe, ela estuda oração, né? Só revisando. Para ter oração, eu tenho que ter o quê? Verbo. Então, existem alguns erros de sintaxe que podem estar associados a esse verbo ou não. O primeiro, a gente fala da concordância nominal. O próprio nome, concordância nominal, é a concordância da palavra com o nome. A primeira frase que eu dei aí, só para a gente ver, isso aqui, gente, é um indicativo, é um sininho, tá? Eu coloquei algumas expressões que são básicas. Se você não sabe responder algumas delas, e que você souber, você marca um Czinho, só para você ter aí um registro da sua condição quanto ao português. Se você errou ou não soube responder essas frasezinhas básicas, eu dou uma dica preciosa. Assista as minhas videoaulas e faça anotação, tá? Porque o português é essencial na área do direito, certo? Bom, primeira palavra que eu dei de concordância nominal. Crimes de lesa patriotismo. Essa frase aqui está esse enunciado está errado. Por que ele está errado? Porque ele vem lesa patriotismo. As expressões aqui está a concordância nominal, lesa patriotismo. Aí, reporta o que eu falei. Como é que eu sei o gênero da palavra? Basta você colocar o artigo antes dela. A necessidade do artigo vai te indicar o gênero. Eu falo o patriotismo ou a patriotismo? É o patriotismo. Então, patriotismo é uma palavra masculina. Portanto, não é lesa, é leso patriotismo. Certo? Outro detalhe. Isso aqui está correto, o plural? Não seria crimes de lesa patriotismos? Ou não seria crimes de lesas patriotismos? Por que é crimes de lesa patriotismo? Regra de plural de palavra composta. Quando a palavra composta aqui, o substantivo é composto, lesa, aliás, é um adjetivo composto, lesa patriotismo. Quando ele vem precedido de preposição, todo adjetivo fica no singular, mesmo que o substantivo esteja no plural. Isso é uma regra. Então, é crimes, a palavra correta, o enunciado correto é crimes de leso patriotismo. Não vai para o plural por conta dessa preposição de. Eu vou falar essa parte toda depois. Se alguém tiver dúvida, eu abro aí para alguém fazer alguma pergunta. Segunda, paletós azuis reis. Substantivo, paletós. Adjetivo, azuis reis. Pergunta. Minha pergunta para mim, né? Professora, como é que a senhora sabe que paletós é substantivo e azuis reis é o adjetivo? E adjetivo é a palavra que qualifica ou que impõe um estado a outra.
Então, o paletó é o substantivo e a qualidade desse paletó é ser azul rei. Por isso que o azul rei é o adjetivo, certo? Bom, como está no plural, nós temos de novo um adjetivo composto, azul rei. Quando nesse adjetivo composto, é referente à cor, adjetivo composto de cor, quando um desses elementos da cor for um substantivo, que é o rei, azul é a cor seria azul, verde, amarelo, laranja. Se eu falo verde abacate, abacate é substantivo. Verde limão, limão é substantivo, e assim por diante. Portanto, toda cor composta em que o segundo elemento é um substantivo, ela fica invariável. Isso significa que ela não pode ir para o plural. Então, a frase correta seria paletós azul rei. Certo? Deixa eu ver, alguém está no chat aqui me fazendo uma pergunta. Desliguem os microfones. A Amanda pediu para o povo desligar os microfones. Beleza. Continuando aqui. Outra frase aí. A pena, o lápis, a folha e a régua são minhas. Minhas, então nós temos de novo uma questão de concordância nominal. Minhas está concordando com o quê? Com pena, lápis, folha e régua. Não está concordando com o verbo são. Se fosse com o verbo, sujeito com verbo é concordância verbal. Quando eu estou com adjetivo, pronome, numeral, etc., com o substantivo, eu tenho a concordância nominal. Então vamos lá. Regrinha básica, gente, vocês nunca mais vão esquecer. A gramática é machista. O que é que significa? Se houver pelo menos uma palavra do gênero masculino, a concordância nominal, toda ela no masculino. Então, como eu tenho a pena, o lápis, a folha e a régua, eu tenho dentro desses 4 aí, um que é masculino, que é lápis. Portanto, a frase correta seria: a pena, o lápis, a folha e a régua são meus. Resumidamente, gramática machista. Quando você tem um enunciado e uma palavra no masculino, toda a concordância nominal concorda no masculino, tá? Outra frase. Mulheres e homens judias. Acabei de repetir. Mulheres e homens, aliás, acabei de falar. Mulheres e homens judeus. Porque tem um masculino, todo ele vai flexionar no masculino. Bom, falamos de concordância nominal aqui. Alguma dúvida? Alguém tem alguma consideração para fazer nessa parte? Ou podemos continuar? Aí, mas falando. Eu não tenho dúvida. Não, né? Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mãozinha ou mandar no chat. Concordância verbal, nós nos adiantamos já, que eu fiz uma revisãozinha com vocês bem básica de sujeito, né? Não sei se vocês lembram lá, se partícula passivadora, índice de indeterminação. Então, a concordância verbal basicamente seria aquela aula de sujeito, só que tem alguns outros detalhes que a gente vai gravar a aula depois. O que é a concordância verbal? É a concordância do verbo com o sujeito. Enquanto a concordância nominal, o próprio nome fala, os nomes concordam com o substantivo, quais sejam os nomes? Numeral, artigo, pronome, etc. Na concordância verbal, o sujeito o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Lembra do hino nacional? Olha só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Primeira dica, qual o verbo desta oração? Vou repetir. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Qual é o verbo dessa oração? Ouviram. Dica preciosa. Primeira coisa que você faz numa frase é olhar o verbo. Olha o verbo. Ouviram. Ele está no singular ou no plural? Ele está no plural. Desconfia do verbo no plural. Olha a segunda dica.
se ele está no plural, identifique na frase qual outra expressão está no plural. Vou repetir. Desta frase toda, qual está no plural? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Desses enunciados, qual está no plural? As margens plácidas. De novo, repetindo, numa frase, oração, primeira coisa que você vê é o quê? Verbo. Segunda coisa, olha para o verbo. Se ele está no plural, tenta identificar outro enunciado que está no plural. Porque esse enunciado é o sujeito. Em razão do fato de que o sujeito concorda com o verbo. Então, qual é o sujeito dessa oração? As margens plácidas. Vou colocar essa oração na ordem direta, porque essa oração está toda invertida. Isso é chamado de hipérbato. E a inversão confunde leva ao erro de interpretação. Quando a gente coloca essa oração na ordem direta, que é sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, e no final os advérbios, que inclusive isso é uma das regras de pontuação. Se eu tenho essa ordem direta, não usa vírgula entre esses elementos, não pode, repetindo. Qual a ordem direta da oração? Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, advérbio. Se eu estou nessa ordem, eu não ponho vírgula. O que eu vejo de vírgula separando sujeito de verbo, pelo amor de Deus, não se separa os termos da oração. Quando eu ponho na ordem direta, fica mais claro a interpretação. Veja bem, as margens plácidas ouviram o quê? O brado retumbante. Ouviram de quem? De um povo heróico. Ouviram de onde? Do Ipiranga. Toda essa frase não pode ter vírgula, porque está na ordem direta. Então, resumidamente, as margens plácidas ouviram o brado retumbante, que é o objeto direto, de um povo heróico, que é o objeto indireto, do Ipiranga, que é o adjunto adverbial de lugar. Certo? Então, a concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Tá bom? Vamos lá no verbo fazer, então, o primeiro caso. Fazem 2 semanas que não vejo. Esta frase está certa ou errada? Ela está errada. Por quê? Lá, um sujeito inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito, o que é que não existe? O tempo. Todos os verbos que se referem a tempo, eles vêm na oração na terceira pessoa do singular. Professora, por quê? Por que vem na terceira pessoa do singular? Ah, porque tem que ser. Não é porque tem que ser. É porque ele se reporta a um verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele que, em regra, a gente não conjuga. Como que eu vou conjugar o verbo chover? Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos. Na oração no sentido denotativo, não tem como eu conjugar um verbo desse. Então, como ele é um verbo impessoal, de que maneira que ele aparece na frase? Na terceira pessoa singular. Única exceção, cuidado com as exceções, ser no sentido de existir, não obedece essa regra. Aliás, verbo ser indicando tempo ou distância decorrida, não obedece essa regra. Gente, tá, eu tô perdendo raciocínio porque tem gente falando junto comigo. Tá dando aí para ouvir o áudio intercorrente aí. Bom, então, o verbo fazer, ele indica tempo. Nesse caso, ele fica na terceira pessoa do singular. A frase correta seria: faz 2 semanas que não o vejo. A frase seguinte é: não podem haver exceções. Nós também estudamos o verbo haver, indicando no sentido de existir. Toda vez que der para você trocar haver para existir, não pode existir. Não dá para trocar? Então, toda locução fica no singular. A frase correta seria: não pode haver exceções. Isso tudo a gente estudou, tá, gente? Na aula presencial eu fiz uma revisão disso aqui tudo. Aluga-se apartamentos. O correto seria aluga-se. Enia, por favor,
microfone, está dando interferência. Bom, voltando à aula. Então, aluga-se apartamentos. A frase correta seria alugam-se apartamentos, porque apartamentos são alugados, esse se é partícula passivadora, tá? Pessoal, vamos ficar até aqui, porque eu vou agora para a contestação. Então, nós fizemos a revisão até aqui dessas frases, só para você ter um indicativo do seu português, do que você precisa rever no seu português. Bom, falando de contestação, pode ser que caia um vídeo aqui, que eu já fui avisada que tem mais um prazinho aqui, que logo... é uma defesa do réu. E, na contestação, cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, certo? O autor, ele tem que provar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, repetindo, ele tem que provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Isso aí tem a ver com o ônus da prova. Nesse sentido, nós temos aqui o que a gente chama de arte da retórica, que seria da resposta, e da dialética, né? Que é o discurso. O que é a contestação genérica? É exatamente aquela que você não rebate ponto por ponto do que o autor falou. A contestação não é momento para você falar que o autor que deu causa. A contestação é um momento para você falar que o autor não tem direito. Se na sua contestação você não tiver dica preciosa, então, vamos na prática. O autor falou uma série de situações contra o réu. Para você fazer defesa, você tem que rebater uma por uma dessas situações. A situação que você não rebateu, você perdeu, presume verdadeiro. Lá nas provas, lembra que as provas podem ser confissão, documentais, testemunhais e presunção. A presunção pode ser absoluta ou relativa. Então, veja bem, aquilo que você não rebateu, presume como verdadeiro, tá? Pessoal, se essa aula encerrar, vocês se importam de eu entrar com uma segunda aula? Eu posso entrar com uma segunda aula no Zoom? Pode? Tá. Então, se ela cair aqui, são 9h04. Aí eu vou começar com outra 9h30, tá? Porque aí eu tenho que gravar essa aula e a internet igual aquela manivela. Aí a gente entra 9h30 de novo, tá bom? Para terminar essa questão da contestação. Então, vamos lá. As provas, então, seriam essas. Então, veja bem, aquilo que você não rebateu do autor, presume que você aceitou. Isso é uma forma de confissão, tá? E aí, por isso que é importante a impugnação. Já me adiantando na impugnação, processualmente, eu sou obrigada a impugnar? Não sou. Eu só sou obrigada a impugnar se houver uma preliminar na contestação. Tem contestação que não tem preliminar, né? Que seria, por exemplo, de ilegitimidade da parte. Se não tiver preliminar, eu não tenho obrigação de impugnar, porque a impugnação, ela retoma o que eu falei na inicial. O detalhe é que, se eu perceber na contestação que o réu não rebateu determinada alegação que eu fiz, eu acho importantíssimo, principalmente porque a realidade da prática do judiciário é que quem tem feito as sentenças não é o juiz, é o assessor. Então, a impugnação é de suma importância para ajudar o assessor a interpretar a situação ali que está na frente dele. Veja bem, assessor, o autor falou isso, o réu rebateu só esses detalhes. Portanto, quanto a essa matéria, esse pedido, eu requeiro preclusão da defesa. Lembra da preclusão? Quando venceu o prazo, não tem mais o que defender? Então, eu requeiro a preclusão da defesa do réu e presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E aí você ganha a ação naquele detalhe.
Professora, mas ele não pode apresentar documentos depois e rebater a minha impugnação? Não, gente, o direito, ele se fundamenta basicamente em tréplica. Ele vai ter, aliás, em réplica, ele vai ter a inicial, a oportunidade da defesa do réu e a réplica, que é o rebater de novo que ele falou. Nós não temos, em regra, no sistema, de uma maneira geral, a tréplica prevista no CPC. No CPC, ele fala basicamente o quê? Não sei se vocês já estão estudando, em que etapas que vocês estão do CPC. O autor entra com a ação. Qual é o prazo para contestar? 15 dias. Qual é o prazo para impugnar? 15 dias. Ele fala de outra coisa depois da impugnação? Tem outra defesa depois da impugnação? Não tem. Então, retomando o CPC e lembrando que o Código de Processo Civil ele é usado supletivamente e até de uma maneira integrativa de outros sistemas do direito que a gente tem. Basicamente, se a gente for imaginar o direito, ele é constituído de dois sistemas de hermenêutica. Hermenêutica, lembra de estudar hermenêutica? Ou é o sistema penal, ou é o civil. Então, a hermenêutica que vai usar nos demais áreas do direito vai ser ou a hermenêutica civil ou a penal. Quer ver? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já estão estudando direito administrativo. Levanta a mão. Estão estudando direito administrativo? Sim? Beleza. Qual é a hermenêutica que eu uso no direito administrativo? Civil. Quando eu falo de direito, vai perguntar para o professor de direito administrativo. Quando eu falo de processo administrativo, a ritualística do processo administrativo, qual é a hermenêutica que eu estou usando? Civil. Quer ver um detalhe? Contratos administrativos, já ouviram falar? Não sei se chegaram lá ou vão estudar ainda. É hermenêutica civil. Vocês devem estar estudando em atos administrativos, né? O ato administrativo que quer algumas competências, finalidade, forma, motivo, objeto lá nos atos, é uma hermenêutica civil. Como é que o ato é válido, né? Teoria dos motivos determinantes. Ele tem que observar uma ritualística do processo, não infere contraditória e ampla defesa. Quando eu falo em crimes de responsabilidade pública, igual a gente está aí falando desde ontem, né, no governo brasileiro, é direito administrativo. Só que nesse caso eu estou usando qual hermenêutica? Penal. Outro caso, direito tributário. Direito tributário usa qual hermenêutica também? Ou civil, ou nos crimes tributários, penal. Outro caso, direito ambiental. Crimes ambientais, já ouviu falar? Hermenêutica criminal. E o procedimento ambiental, que eu tenho que ter lá a autorização para minha empresa funcionar? Por exemplo, o estudo do impacto ambiental é um rito processual que obedece à hermenêutica civil. Outro exemplo, direito do trabalho. Gente, qual que é o nome da carteira que te assina? Contrato de Trabalho e Previdência Social, CTPS. É uma modalidade de prestação de serviços, mas com características específicas. Então, na verdade, a hermenêutica do trabalho, do direito do trabalho, é civil, mas também tem os crimes trabalhistas, e assim sucessivamente. Então, a gente compreender a hermenêutica desse processo, a processualística, como que ela se dá, tanto no civil como penal, é a base da sua